gente, bom dia, sejam muito bem-vindos a mais um dia que a nossa sala de leitura está aberta para juntos lermos a Palavra de Deus. E hoje nós estamos no dia de número 34 e graças ao nosso bom Deus vamos concluir a leitura da primeira sessão do livro de Lucas Atos. Vocês se lembram que foi dito na visão panorâmica da leitura desse livro que, na verdade, Lucas ele é um livro com duas sessões. Foi dividido em duas sessões. Seria um livro só, né? Lucas, onde na primeira parte conta o Evangelho de Jesus Cristo, relatado por Lucas a Teófilo, e depois que ele termina de falar sobre as boas novas, a vida de Cristo, os milagres realizados, o ensino de Cristo, a morte de Cristo, então ele vai falar o que aconteceu depois da ressurreição de Cristo. É o único livro que fala sobre isso, né? Todos os outros evangelhos terminam na morte de Cristo. E Lucas continua. Porém, ele foi dividido em duas sessões para que aquela primeira parte ficasse junta com os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João também, e depois falasse, dando continuidade aos quatro. Já que os quatro falaram sobre as boas novas, o Evangelho de Jesus Cristo, mas os três aqui, Mateus, Lucas e João, não deram continuidade. Mateus, Marcos e João, Lucas deu. Esses três não deram continuidade e apenas Lucas, então, foi dividido. Primeira sessão ficou entre os quatro evangelhos e Atos na continuação. Uma ponte aí, né, entre os evangelhos e as cartas apostólicas. Está entre os evangelhos e as cartas apostólicas, o livro de Atos. Muito importante a leitura do livro de Atos, que vamos iniciar amanhã, se o nosso bom Deus assim permitir. E hoje nós vamos concluir, então, a primeira sessão, o livro de Lucas. Tá certo? Vamos fazer a nossa oração. Tá tudo ok por aí? Deixa eu só pegar um bom dia de alguém aqui ao vivo. Ver como que tá aqui para vocês. Bom dia de onde? Vou pegar um bom dia aqui de Piauí. Piriri, Piauí. Remédios Souza, um dia abençoado pelo nosso Senhor Jesus a todos vocês. Piriri, Piauí. Maravilha, Deus abençoe todo o pessoal aí de Piauí. Pai amado, Pai querido, exaltamos o Teu santo nome, Te louvamos de todo o nosso coração, rendemos graças a Ti, o Senhor é muito bom e as Suas misericórdias duram para sempre. Nessa manhã ela é renovada sobre a nossa vida e nós acessamos ela pela fé e orando em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a Bíblia. Evangelho de Jesus Cristo relatado por Lucas, lá no finalzinho, capítulo 22. Amigos leitores, façam as suas anotações, fiquem à vontade, façam as suas notas. Nos primeiros dias eu fui ensinando para vocês como que vocês poderiam anotar, mas isso leva tempo se eu ficar aqui fazendo isso junto com vocês, e a gente acaba atrasando o plano e levando muito tempo aqui. Então, as minhas anotações eu mando para vocês via PDF lá no grupo do WhatsApp para que vocês possam anotar também. Agora, é claro que durante a sua leitura ao vivo você pode fazer as suas notas. Fique à vontade, tá? Lucas 22. Aí, agora sim. Bom, já lemos isso, né? A história agora que vai ser relatada é sobre os últimos dias de Cristo. A Páscoa, prisão, via sacra, açoites, crucificação, morte e ressurreição. Eu vou focar aqui na leitura, porque a gente já leu, já interpretou. Me lembro até que foi um dia difícil, né? Falar sobre essa história me emociona, mas
Hoje eu vou me controlar aqui, vou focar na leitura, tá? Afinal de contas, para mim nunca é uma leitura qualquer, nunca. Ler essa cena aqui para mim é... Mas vamos ler, vamos focar na leitura para que a emoção não tome conta. Mas vamos falar do nosso Senhor que morreu por nós naquela cruz para nos salvar. Versículo 1. Ora, aproximava-se a festa dos pães ázimos, que é chamada Páscoa. E os principais sacerdotes e os escribas procuravam como o matariam, pois eles temiam o povo. Então, eles queriam matar Jesus, mas eles procuravam uma oportunidade que não fosse na frente das pessoas, porque uma multidão até então, exaltava Jesus. Então, eles não queriam fazer isso na frente do povo. Então entrou Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12, fazia parte dos 12. E ele foi no seu caminho e comunicou aos principais sacerdotes e capitães como ele poderia traí-lo. E eles se alegraram e concordaram em lhe dar dinheiro. E ele prometeu, e buscava uma oportunidade de traí-lo na ausência da multidão. Então, chegou o dia dos pães ázimos, em que se devia sacrificar a Páscoa. E ele enviou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa, para que nós possamos comer. E eles lhe disseram: Onde tu queres que a preparemos? E ele lhes disse: Eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem carregando um cântaro de água. Segue-o até a casa em que ele entrar. E direis ao dono da casa: O mestre te diz: Onde está o aposento dos convidados, onde comerei a Páscoa com os meus discípulos? Veja, a Bíblia não diz com clareza, então não podemos afirmar com certeza, mas tudo indica que esse dono da casa também era um discípulo. Quando a gente fala discípulo, gente, é aluno, é um seguidor. Jesus tinha muitos seguidores. Apóstolo, aí era aquele grupo, os 12, que foram comissionados. Então, é bem provável, porque olha o linguajar. E direis ao dono da casa: O mestre te diz, como se ele fizesse parte dos alunos, dos discípulos, enfim, já estava tudo preparado, Então, versículo 12, então ele vos mostrará um grande quarto superior, mobiliado, ali fazei os preparativos. E eles foram e acharam como lhes tinha dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e os 12 apóstolos com ele. Essa foi a última ceia de Cristo com seus apóstolos. Deixa eu tomar uma água aqui, tem negócio, começa a pegar aqui. Não, eu estou falando sério para vocês, é muito emocionante. A história de Cristo, o seu final, tanta entrega, tanto amor, Chamou seus 12 discípulos e instituiu a nova Páscoa, Ele cumpriu o ritual. Esse ritual aqui, o sacrificar a Páscoa, nós vamos ler juntos isso lá em Êxodo. Quando nós estivermos lendo Êxodo, você vai ver onde se originou a Páscoa, como era a Páscoa, e Cristo agora institui uma nova forma de comemorar, de celebrar a Páscoa. A Páscoa dos hebreus celebravam a passagem, a saída da escravidão rumo à terra prometida, a terra do descanso. A Páscoa dos cristãos celebram a passagem, a saída da escravidão do pecado e entrando no descanso, no nosso Shabat, que é Cristo. Então, toda aquela liturgia que era exigida na lei, na Páscoa dos hebreus, Cristo cumpre e troca os elementos com os mesmos significados. Isso é uma coisa profunda, profunda mesmo. A gente vai falar um pouco sobre isso depois.
na leitura do livro de Êxodo, tá? Do Êxodo. Então vamos, versículo 13. E eles foram e acharam como lhes tinha dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e os 12 apóstolos com ele. E ele disse-lhes: quão intensamente desejei comer convosco esta Páscoa, antes que eu sofra. Que amigo, né? Que Senhor, né? Eu desejei intensamente comer essa Páscoa com vocês. E ele disse-lhe, né? Já li, versículo 15. Quão intensamente desejei comer convosco esta Páscoa antes que eu sofra. Porque eu vos digo que não mais comerei dela, até que se cumpra no reino de Deus. E ele, tomando o cálice e tendo dado graças, disse: tomai-o e dividi-o entre vós, porque eu vos digo que não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E ele, tomando o pão e tendo dado graças, partiu e lhe deu, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também o cálice, depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Então veja, é o novo pacto. Versículo 21. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. E na verdade o Filho do Homem vai conforme o que está determinado. Mas ai daquele homem por quem ele é traído. E eles começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isso. E houve também uma contenda entre eles sobre qual deles deveria se considerar o maior. E ele lhes disse: os reis dos gentios exercem senhorio sobre eles, e os que exercem autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não será assim com vós. Mas o maior entre vós será como o menor, e quem governa como quem serve. Porquanto, qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa para ser servido, no caso, mas eu estou entre vós como aquele que serve. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações, e eu vos designo um reino como meu Pai me designou, para que comais e bebais à minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Então, estava se aproximando o tempo de Cristo na terra. Ele fala, é a nossa última ceia. Depois isso só vai acontecer no reino. Aí, alguns dos discípulos perguntam, quem vai ser o maior no reino? Você vê, eles ainda tinham isso até o fim da vida, eles ainda tinham essas coisas. Vocês vão perceber que até lá em Atos, no comecinho, antes de receber o Espírito Santo, eles ainda tinham esse negócio. Só depois que eles recebem o Espírito Santo, têm o seu interior mudado, dirigido, inspirado pelo Espírito, que eles param com esse negócio de querer um ser maior que o outro. Então Jesus, ele fala, vocês ainda estão perguntando quem vai ser o maior? Olha, no reino desse mundo é assim. Há senhores que governam sobre outros, mas no meu reino não é assim. No meu reino, o maior é o que serve. No reino desse mundo, quem senta à mesa para ser servido é o maior. Ele está sentado, ele quer ser servido, ele pede e as pessoas vão lá e servem. No meu reino, maior é o que serve. Eu estou aqui convosco. Eu estou servindo vocês. Estou dando exemplo. Então, no reino é assim. Maior é o que serve. E a gente já falou isso também na leitura anterior, né? Versículo 31. E o Senhor disse: Simão, Simão, eis que Satanás tem desejado te ter para vos peneirar como trigo. Mas eu orei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, fortaleça teus irmãos. Você vê que ainda não era convertido, né?
Mas quando te converteres, fortalece teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, eu estou pronto a ir contigo, até a prisão e a morte. E ele disse: Digo-te, Pedro, que o galo não cantará hoje, antes que tu negues por 3 vezes de conhecer-me. E ele disse-lhe: Quando eu vos enviei sem bolsa, alforge ou calçados, faltou alguma coisa? Lembra que Jesus tinha enviado eles e falando: não leva bolsa, não leva nada, mas também não vai faltar nada? E eles responderam: nada. Versículo 36. Então ele disse-lhe: mas agora, aquele que tiver bolsa, tome-a, como também seu alforge. E o que não tem espada, venda sua veste e compre uma. Por que isso? É contraditório? Não. Entenda os tempos. Entenda os tempos. Olha o próximo versículo. Pois eu vos digo que é necessário que aquilo que está escrito se cumpra em mim. E o que estava escrito? Ele foi contado entre os transgressores, porque as coisas que me dizem respeito têm um fim. E eles disseram: Senhor, eis aqui estão 2 espadas. E ele lhes disse: é suficiente. Então veja, a profecia dizia que Jesus foi encontrado entre os malfeitores. Quais malfeitores são esses que não têm nenhuma espada, não andam armado? Então, como estava chegando o tempo do fim, Jesus seria preso, ele teria que ser encontrado entre os malfeitores. Então Jesus fala: olha, compre espada. Eu tinha dito para não levar bolsa, não levar alforje, que não ia faltar nada, mas agora vai faltar. Vocês vão passar por um período difícil, porque eu vou ser preso, eu vou ser crucificado, vocês vão ser perseguidos e vocês vão ter que ficar, mais para frente você vai ver ele falando, vocês vão ter que ficar em Jerusalém até que vocês sejam revestidos do alto. Então, por enquanto, vocês vão precisar de uma provisãozinha aí. E outra coisa, compre também uma espada. Aí eles falaram: ó, já temos 2 aqui, então já basta, já tá bom. Não é que todos os discípulos tinham que andar armado, aquela coisa. Não, é uma questão de tempos. De tempos. Por isso que eu falo, precisa se ler a leitura interpretando e respeitando o que o texto quer dizer. Eu estou vendo que vocês estão colocando perguntas aqui. Já, no final desse capítulo eu respondo algumas e no final a gente fala sobre outras, tá? Porque senão, é como eu disse, aí estende muito. Se eu ficar parando para ler comentário, a gente estende muito na leitura e acaba ficando uma coisa muito longa, né? E eu sei que o dia de vocês é corrido também. Então vamos ao foco aqui da leitura. Versículo 39. E ele saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e os seus discípulos também o seguiram. E ele, chegando ao lugar, disse-lhe: orai para que não entreis em tentação. E retirou-se deles cerca de 1 tiro de pedra, e ajoelhando-se orava, dizendo: Pai, se tu quiseres, remove de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu, fortalecendo-o. E estando em agonia, ele orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que caíam por terra. E ele, levantando-se da oração, veio para os seus discípulos, e ele encontrou-os dormindo de tristeza. E ele disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. E, estando ele ainda a falar, eis que uma multidão, e aquele que se chamava Judas, um dos 12, ia adiante dela, e aproximando-se de Jesus para o beijar. Mas Jesus lhe disse: Judas, com um beijo tu traz o Filho do Homem? Quando os que estavam ao redor viram o que ia acontecer, eles disseram-lhe: Senhor, feriremos com a espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a sua orelha direita. E Jesus, respondendo, disse: permiti ainda isto. E tocando a sua orelha, o curou. O que está acontecendo aqui? Deixa eu te explicar. O que é esse permitir ainda isso? Então,
Jesus finaliza a oração, se aproxima dos seus discípulos, tem esse diálogo com eles e avista uma multidão vindo junto com os guardas e aquele que traiu Jesus para prendê-lo. Um deles fala: Senhor, e aí? Vamos puxar a espada? Vamos ferir? Não dá nem tempo de responder, né? Um deles, já que em outro evangelho, a gente vai ler isso depois, João vai falar, que foi Pedro, que pega a espada, corta a orelha de um dos servos, né? do sumo sacerdote. E aí Jesus fala assim, permiti ainda isso. Jesus pede permissão para uma coisa, e a sequência diz: e tocando sua orelha o curou. Por que Jesus dá esse grito? O que acontece? Você imagina, quando tem uma abordagem policial. E aí eles chegam e falam: olha, mãos ao alto. Então a pessoa tem que se render. Qualquer movimento, possa ser que ela tome um tiro. Não é assim? Qualquer movimento, o policial não sabe se ele vai colocar a mão para pegar uma arma, para reagir. Então, o procedimento correto é: você foi abordado? Mostre as mãos para o policial e fique: tudo bem, estou me sujeitando à sua autoridade. Então, quando eles chegam para prender Jesus, começa ali um alvoroço. Um puxa a espada, o outro, né? Um fala: vamos ferir eles, o outro já corta a orelha. Então os guardas já iam para cima, de repente revidar, e Jesus dá um grito. Você vê que tem uma exclamação: permiti ainda isso. Eu ainda vou fazer uma coisa aqui, permita. Ele só estende a mão e restaura a orelha do outro. É interessante essa cena, né? Muito interessante. Versículo 52. E disse Jesus aos principais sacerdotes e aos capitães do templo e aos anciãos que tinham vindo contra ele: vieste como contra um ladrão, com espadas e varas? Eu tenho estado diariamente convosco no templo, não estendestes as mãos contra mim, mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Então, tomando, levaram-no e o trouxeram para a casa do sumo sacerdote, e Pedro seguiu de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. Mas uma certa serva, vendo-o assentado ao lado do fogo e olhando seriamente, disse: este homem também estava com ele. E ele negou, dizendo: mulher, eu não o conheço. E um pouco depois, vendo outro, disse: tu és também deles. E Pedro disse: homem, eu não sou. E passado quase uma hora, um outro, com confiança, afirmava, dizendo: com certeza este indivíduo também estava com ele, pois ele é um galileu. E Pedro disse: homem, eu não sei o que tu dizes. E imediatamente, enquanto ele falava, o galo cantou. E virando-se, o Senhor olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: antes do galo cantar, tu me negarás 3 vezes. E Pedro, saindo, chorou amargamente. E os homens que guardavam Jesus zombavam dele e feriram-no. E vedando-lhe os olhos, batiam na sua face, perguntando-lhe: profetiza, quem é que te bateu? E muitas outras coisas diziam contra ele, blasfemando. E logo que amanheceu, ajuntaram-se os anciãos do povo, os principais sacerdotes e os escribas, e os conduziram ao seu conselho, dizendo, ao grupo, né, ao sinédrio ali, tomaram os principais em conselho, dizendo: se tu és o Cristo, dize-nos. E ele lhes disse: se eu vou-lo disser, não o crereis. E se eu também vos perguntar, não me respondereis, nem me soltareis. De hoje em diante, o Filho do Homem se assentará à direita do poder de Deus. Então todos disseram: és tu então o Filho de Deus? E ele lhes disse: vós dizeis que eu sou. E eles disseram: por que ainda temos necessidade de outro testemunho? Porque nós mesmos o ouvimos da sua própria boca. Então, eles apontaram aquilo como uma blasfêmia. Jesus dizer que era o Filho de Deus, eles apontaram como uma blasfêmia.
E aqui a cena segue, capítulo 23. Passou aqui uma pergunta sobre ceia. Deixa eu ver aqui, ó. O Vaguinho, né? Vaguinho Carneiro. Pastor, um casal crente que não é casado oficialmente, mas vivem juntos há tempo, podem participar da ceia do Senhor? Veja bem, Vaguinho, o nosso compromisso nessa leitura com a interpretação do texto não tem amarras institucionais. Nesse caso aí é uma questão de doutrina, tá? Isso difere de igreja para igreja. Então, eu vou me abster de falar com profundidade sobre isso e nós vamos falar sobre isso em uma outra ocasião, em uma outra plataforma. Por quê? Se eu ficar falando sobre isso aqui, o que pode e não pode, com amarras institucionais, inclinado à doutrina de um, doutrina de outro, a leitura da Bíblia se perde, fica uma coisa constrangedora, fica aquela coisa de ficar falando de igreja A, B, C, D. A gente não está aqui para isso. Então, interpretando o texto, tire a sua conclusão na leitura do texto apenas. Jesus chamou os 12. Não houve proibição nem para o ladrão, nem para o traidor, nem para o que o negaria. Não houve proibição nenhuma. Jesus chama os 12. No meio dos 12 tinha quem? Pedro, que o negaria. Judas, que era um ladrão, que metia a mão na bolsa das ofertas, diz a Bíblia, que traiu Jesus, que entregou. Não houve proibição para ninguém. O texto diz isso. Nós vamos ter outros textos na carta apostólica, tá? E aí nós vamos ver o que os apóstolos falaram. Interpretando até aqui, todos participaram da ceia, inclusive ladrão, traidor, o que negou Jesus, enfim. Como os apóstolos aplicaram isso para a igreja? Aí a gente vai ler junto, tá? Se vocês quiserem, mais para frente, a gente está só começando, eu chamo vocês para um outro ambiente, aí ali eu vou falar com liberdade. Ali eu vou expor o que é a doutrina correta, o que é a doutrina errada e tudo mostrando na palavra. Aqui não tem como fazer isso, porque senão a gente se perde. Eu sei o que eu estou falando, a coisa desanda. Nós adotamos como princípio, no início da leitura, lembra que eu falei da via expressa? A nossa via expressa para ler a Bíblia todo esse ano se chama hermenêutica. Vamos ler a Bíblia interpretando palavra com palavra. Fora isso, a gente vai acabar se estendendo muito. Tá bom? Bom, vamos lá. Capítulo 23. E levantando-se toda a multidão deles, levaram-no a Pilatos. E eles começaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este indivíduo pervertendo a nação, proibindo dar o tributo a César e dizendo ser ele mesmo Cristo, um rei. Olha só que coisa. Olha só que coisa. Em que momento nós vimos Cristo proibindo de dar tributo a César? Mentira. Quando ele foi interrogado sobre o tributo, ele só falou assim, ó: dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Olha que acusação leviana, né? Ou cambada, esses falsos religiosos. Versículo 3. E Pilatos perguntou-lhe, dizendo: és tu o rei dos judeus? E ele, respondendo, disse-lhe: tu o dizes. Então disse Pilatos aos principais sacerdotes e à multidão: eu não acho culpa alguma neste homem. E eles, ainda mais violentos, disseram: ele agita o povo, ensinando por toda a Judéia, começando pela Galiléia até este lugar. Quando Pilatos ouviu falar da Galiléia, ele perguntou se aquele homem era um galileu. E assim que soube que ele pertencia à jurisdição de Herodes, ele enviou a Herodes, que também estava em Jerusalém naqueles dias. Ponto. Deixa eu só fazer uma nota aqui, para não me distrair na leitura. Pronto. Eu já até ensinei isso para vocês, né? Se algum dia você estiver lendo a Bíblia
e vier algum compromisso na sua mente, anota. Senão aquilo vai ficar brigando, vai ficar disputando no seu cérebro o que é mais importante. Se você anota, você manda um recado. Isso é comprovado cientificamente. Você manda um recado para o seu cérebro. Está anotado, não vou esquecer. Agora eu estou lendo a Bíblia, mas eu não vou esquecer desse compromisso. Pronto, aí você libera o espaço aí na sua mente. Então vamos lá, vamos seguir com a leitura. O que aconteceu? O que aconteceu? Pilatos estava julgando Jesus. E ele entendeu, peraí, mas Jesus, esse homem é galileu? Então pertence à jurisdição de Herodes. Vou mandar ele para Herodes, porque Herodes também está por aqui. Naquele tempo, todos se reuniam ali para aquelas semanas de festa, né, que começava com a festa da Páscoa. Então assim aconteceu. Versículo 8. E Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque ele desejava vê-lo há muito tempo, por ter ouvido muitas coisas dele, e esperava ver algum milagre feito por ele. Então, o interrogava com muitas palavras, mas ele nada lhe respondia. Lembra que Herodes estava querendo ver Jesus, porque falaram que Jesus era a reencarnação de João Batista, e Herodes falou, não, mas eu mandei cortar a cabeça dele. Ele queria porque queria ver Jesus. Então, quando ele viu Jesus, ficou até alegre. Versículo 9. Então o interrogava com muitas palavras, mas ele nada respondia. E os principais sacerdotes e os escribas estavam ali e o acusavam com veemência. E Herodes, com seus homens de guerra, desprezou-o e, escarnecendo dele, vestiu de uma roupa deslumbrante e enviou novamente a Pilatos. E no mesmo dia, Pilatos e Herodes se tornaram amigos, porque eles tinham uma inimizade entre eles. E Pilatos, chamando os principais sacerdotes e governantes do povo, disse-lhes: trouxeram-me este homem como pervertedor do povo. E eis que, examinando-o perante vós, não achei neste homem nenhuma culpa daquilo que o acusam. Mas nem Herodes. Então ele está falando, olha, vocês trouxeram este homem acusando ele, eu não achei culpa, Herodes também não. Então eu vou enviar ele novamente para vocês, por causa de vós, e nada digno de morte foi cometido por ele. Versículo 16. Portanto, castigá-lo-ei e o soltarei, porque era necessário soltar-lhes um por ocasião da festa. Sempre naquela festa, eles soltavam um preso. Então ele falou, vamos soltar esse aqui? Versículo 18. E gritavam todos juntos, dizendo, fora daqui com este homem e solta-nos Barrabás. Barrabás era um que fora lançado na prisão por causa de uma rebelião feita na cidade e de um assassinato. Versículo 20. Novamente, pois, Pilatos falou, querendo soltar a Jesus, mas eles gritavam, dizendo, crucifica-o, crucifica-o. E ele lhes disse pela terceira vez, por quê? Que mal lhe fez? Não achei nele culpa de morte. Portanto, castigá-lo-ei e o soltarei. E eles insistiam em alta voz, requerendo para que ele pudesse ser crucificado. E as suas vozes e a dos principais sacerdotes prevaleciam. E Pilatos deu sentença que deveria ser como eles exigiam. E soltou-lhes o que fora lançado na prisão, por uma rebelião e assassinato, que era o que eles desejavam, mas entregou Jesus à vontade deles. E, enquanto conduziam, eles pegaram um certo Simão Cirineu, que vinha do campo, e colocaram nele a cruz, para que ele pudesse carregá-lo após Jesus. Eu vou ler isso aqui e explicar, já deixei até aqui destacado para eu te explicar. Deixa eu só ver aqui. Verdade, o Manassés colocou aqui, ó, nessa passagem, interessante, tem sentido com o que a gente está lendo agora, vale a pena eu compartilhar com quem está acompanhando em outro horário, né? Quem está no ao vivo está conseguindo ler os comentários, quem está em outro horário, o Manassés colocou aqui, ó, nessa passagem eles não tinham nada para acusações, ficaram um jogando para o outro, Pilatos, Herodes, não tinham, e acusações eram levianas, né? Mas, enfim, vamos seguir. Ó, dá atenção aqui nesse texto, eu vou ler e na sequência eu vou
Eu vou explicar para vocês. Jean Alves, qual a definição bíblica de amar o próximo? A gente teve uma definição sobre amar o próximo na leitura, se eu não me engano, de ontem, né? De ontem. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Vamos aqui à leitura. Lucas 23, versículo 27. E seguia-o uma grande multidão de povo e de mulheres que também pranteavam e lamentavam por ele. Então veja, entenda o texto. Uma multidão de povo e de mulheres que pranteavam e lamentavam por ele. Mas Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, mas chorai por vós mesmas e por vossos filhos. Porque eis que virão dias em que dirão: abençoadas são as estéreis, e os ventres que nunca geraram, e os peitos que nunca amamentaram. Então eles começarão a dizer para os montes: caiam sobre nós, e aos outeiros: cubra-nos. Porque se eles fazem essas coisas em uma árvore verde, o que se fará na seca? O que está acontecendo aqui? Deixa eu te explicar, para ninguém pegar esse versículo isolado e te enganar, né? Como, por exemplo, abençoados são as estéreis e os ventres que nunca geraram e os peitos que nunca amamentaram. E pegar isso aqui para tentar embasear uma teologia da infecundidade, tá? Infertilização. De não tenha filhos porque é muito difícil, o mundo está perdido. Não. Jesus, mais uma vez, está falando daquilo que nos capítulos anteriores ele vinha tratando, dizendo: vai vir perseguição, não vai ficar pedra sobre pedra. 60, 70 anos depois de Cristo, vai vir um ataque e os romanos vão cercar Jerusalém. Então, antes de entrar na cidade, aliás, entrando na cidade, Jesus olha e fala: Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas. Se vocês se arrependessem pelo menos nesse dia. Mas, porque não se arrependem, não vai ficar pedra sobre pedra. Vai ter guerra, vai ser um tempo muito difícil para vocês. Aí quando ele vê aquelas mulheres chorando, ele fala: não chorem por mim, chorem pelos filhos de vocês. Porque naqueles dias muitas vão desejar nunca ter tido filho, muitas vão falar: olha, bem-aventurado quem nunca amamentou ninguém, porque é guerra, uma guerra mesmo, de matar pessoas, é complicado. Então, isso é o que ele quis dizer. E o último versículo é uma linguagem proverbial, ele está falando um provérbio, aqui no versículo 31, quando diz assim: pois se eles fazem essas coisas em uma árvore verde, o que se fará na seca? Então é uma linguagem proverbial, uma expressão proverbial, que quer dizer, se fazem isso em tempo de paz, a este homem inocente, quer dizer, se uma árvore verde eles estão cortando, imagine uma árvore seca. Ou seja, se eles estão fazendo isso em tempo de paz com o homem inocente, quanto mais eles farão em tempos de guerra para aqueles que merecem ser punidos. Porque o que aconteceria ali com Jerusalém era punição permitida, juízo de Deus permitido, porque ele enviou o filho dele àquele lugar e aquele lugar negou o filho. Então, eles seriam punidos, isso já estava profetizado. Então, Jesus falou: se eles estão fazendo isso comigo, a gente ainda está em tempo de paz, não está acontecendo uma guerra civil aqui, nação contra nação. E eu sou inocente. Imagina o que eles farão com vocês, que se acharão culpados diante de Deus, culpados diante deles, e vai estar em guerra. Vai ser um tempo muito difícil. Então, chorem depois. Jesus quis dizer para elas isso, tá? É isso que diz o texto. Versículo 32. E havia também outros dois, que eram malfeitores, sendo conduzidos com ele para serem mortos. E quando eles chegaram ao lugar que é chamado Calvário, ali o crucificaram, e os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Então disse Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem.
e, repartindo as suas vestes, lançaram sorte. E o povo ficou parado e olhando, e também os governantes o ridicularizavam, dizendo: ele salvou os outros, salve-se a si mesmo, se é o Cristo escolhido de Deus. E também os soldados zombavam dele, chegando-se a ele e oferecendo-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salve-te a ti mesmo. E também havia uma inscrição escrita acima dele com letras de grego e latim e hebraico: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados, enfurecido, dizia: se tu és o Cristo, salve-te a ti mesmo e a nós. Mas outro, respondendo, repreendia-o, dizendo: tu nem mesmo temes a Deus, estando na mesma condenação? Porque nós, em verdade, padecemos justamente, é justo estarmos padecendo aqui, né? Pois nós recebemos a devida recompensa dos nossos atos, mas este homem nada fez de errado. E ele disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando tu vieres em teu reino? E disse-lhe Jesus: verdadeiramente eu te digo, hoje tu estarás comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta, e houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E o sol se escureceu, e o véu do templo rasgou-se ao meio. E Jesus, gritando em alta voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E tendo dito isto, ele rendeu o espírito. Ora, quando o centurião viu o que estava feito, ele glorificou a Deus, dizendo: certamente este era um homem justo. E toda a multidão que se ajuntara para observar, vendo as coisas que estavam feitas, retornavam batendo no peito. E todos os seus conhecidos e as mulheres que o haviam seguido desde a Galiléia estavam de longe vendo essas coisas. E eis que havia um homem de nome José, um conselheiro, e ele era um homem bom e justo, que não tinha consentido no conselho e nos atos deles. Ele era de Arimateia, cidade dos judeus, e ele também esperava o reino de Deus. Este homem foi a Pilatos e implorou pelo corpo de Jesus, e havendo-o tirado, envolveu-o em um pano de linho e o deitou em um sepulcro lavrado na rocha, onde nenhum homem ainda havia sido posto. E era o dia da preparação, ia começar o Shabat, e as mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia o seguiram também, e viram o sepulcro, e como foi posto o seu corpo. E elas, retornando, prepararam especiarias e ungüentos, e no dia do Shabat repousaram, conforme o mandamento. Então, vamos fazer a leitura do 24 aqui. Ora, no primeiro dia da semana, muito cedo de manhã, elas foram ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparados e algumas outras com elas. E elas acharam a pedra do sepulcro revolvida. Deixa eu colocar a Bíblia aqui na tela, né? Perdão, gente, me desculpe. Versículo 3. E elas entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu o quê? Estando elas muito perplexas a esse respeito, e eis que pararam junto delas 2 homens com vestes resplandecentes. Estando elas com medo e abaixando as suas faces para o chão, eles lhe disseram: por que procurais o vivo dentre os mortos? Ele não está aqui, mas ressuscitado. Lembrai-vos como ele vos falou, estando ainda na Galiléia, dizendo: o Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos homens pecadores e ser crucificado ao terceiro dia e ressuscitar. E elas lembraram-se das suas palavras e, retornando do sepulcro, contaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. Estas eram Maria Madalena e Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras mulheres que estavam com elas, que contaram essas coisas aos apóstolos. E as palavras delas lhes pareciam contos infundados, e eles não acreditavam nelas. Então Pedro, levantando-se, correu para o sepulcro, e abaixando-se viu os panos de linho ali postos, e retirou-se, admirando consigo mesmo o que acontecera. E eis que 2 deles foram naquele mesmo dia para uma aldeia chamada Emaús, que distanciava de Jerusalém 70 estágios, e iam falando um com o outro sobre todas essas coisas que tinham acontecido. E aconteceu o quê? Enquanto eles caminhavam juntos e arrazoavam entre si, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os seus olhos estavam impedidos para que não o reconhecessem. E ele lhes disse:
Que tipo de palavras são essas que tendes um com o outro enquanto caminhais e estáis tristes? E um deles, cujo nome era Cleopas, respondendo, disse-lhe: És tu somente um estrangeiro em Jerusalém e não soube das coisas que nela têm acontecido nesses dias? E ele disse-lhe: Quais coisas? E eles lhes disseram: A respeito de Jesus de Nazaré, que foi um profeta poderoso em feitos e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e os nossos governantes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Mas nós esperávamos que fosse ele quem havia de remir Israel. E todavia, além do mais, já é hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Então veja, esses dois seguidores de Cristo não eram apóstolos, né? Dois seguidores de Cristo, eles estavam voltando decepcionados, porque eles achavam que Cristo ia tomar o reino, aquela coisa que todos estavam pensando de forma equivocada. Estavam voltando tristes, falando, já faz 3 dias que ele morreu e nada. E até acharam, não conseguiram reconhecer Jesus e falaram, você é o único que não está sabendo do que aconteceu lá em Jerusalém? Versículo 22, sim, e também algumas mulheres de nossa companhia nos surpreenderam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, elas vieram dizendo que também haviam tido uma visão de anjos que diziam estar ele vivo. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam isto mesmo, como as mulheres haviam dito, mas a ele não viram. Então ele lhes disse, tolos e tardos de coração, para creres em tudo o que os profetas falaram. Não convinha que o Cristo sofresse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes em todas as Escrituras as coisas a seu respeito. E aproximando-se da aldeia para onde iam, ele fez como quem ia para mais longe. Mas eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E ele entrou para permanecer com eles. E aconteceu o quê? Estando assentado com eles à mesa, ele tomou o pão e o abençoou e partiu-os. E partiu-o e deu-lhos. E os seus olhos foram abertos, e eles o reconheceram, e ele desapareceu de diante deles. Então, Jesus caminhou com eles, eles não estavam reconhecendo. Quando Jesus entra para cear com eles, os olhos deles são abertos e eles reconhecem que aquele era Jesus. E Jesus usou a própria palavra, para mostrar para eles que eles não estavam entendendo nada. Por que Jesus foi morto e por que Jesus não tinha aparecido ainda? Porque Jesus precisaria ser glorificado. Só ia aparecer depois ressuscitado. Versículo 32. E eles disseram um para o outro, não ardia o nosso coração enquanto ele falava conosco no caminho? E quando ele nos abria as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e retornaram para Jerusalém e encontraram os 11 reunidos e os que estavam com ele, dizendo, de fato o Senhor está ressuscitado e apareceu a Simão. E eles contaram o que tinha acontecido no caminho e como reconheceram no partir do pão. Enquanto eles falavam isto, o próprio Jesus ficou no meio deles e disse-lhes, Paz seja convosco. Mas eles, espantados e atemorizados, pensavam estar vendo um espírito. E ele lhes disse, por que estáis perturbados? E por que surgem pensamentos em vossos corações? Olhai as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, porque um espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. E falando isso, ele mostrou-lhe as suas mãos e seus pés. E ainda não crendo por causa da alegria e admiração, disse-lhe, tens aqui algo de comer? Então eles deram-lhe um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E tomando, comeu diante deles. E ele disse-lhe, estas são as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, que era necessário que se cumprisse todas as coisas que foram escritas a respeito de mim na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então ele abriu-lhes o entendimento para que eles pudessem compreender as Escrituras e disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo sofresse e ressuscitasse dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados e a todas as nações, começando por Jerusalém. E vós sois testemunhas dessas coisas. E eis que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai, mas ficai na cidade de Jerusalém. Olha a ordem. Fiquem na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder.
E ele os levou para fora até Betânia, e ele, levantando suas mãos, os abençoou. E aconteceu que, enquanto os abençoava, apartou-se deles e foi elevado ao céu. E eles o adoraram e retornaram para Jerusalém com grande júbilo, e estavam juntamente no templo, louvando, bendizendo a Deus. Amém. Bom, não vou ficar prendendo vocês aqui não. Um abraço, gente. Deus abençoe a todos. Então me ajudem aí, hein? Vou colocar já já lá no grupo do WhatsApp um link, aí você compartilha aí com algumas pessoas. Mas manda um áudio também, chama pelo nome, fulano, fulana, me dá uma força aí, se inscreve nesse canal. Está acontecendo uma leitura bíblica, um clube que eu participo, é gratuito. Se você não quiser participar, não tem problema, mas ao menos inscreva-se nesse canal e aí ela vai ser notificada, ela sempre vai receber a notificação e aí o Espírito Santo vai agir. Tá bom? Um abraço, tchau, tchau.